Meus irmãos em Cristo, quero vos saudar com a paz do Senhor Jesus. Para mim, é um motivo de alegria poder nessa manhã meditar nas Sagradas Escrituras. É um assunto bastante complicado de ser explicado, porque existe várias vertentes, irmãos, no que diz respeito à escatologia bíblica. É interessante analisarmos, refletirmos, lermos e entender que ela traga compreensão ao nosso sentido, ao nosso coração. Porque o que nós temos visto hoje é aquilo que a palavra de Deus diz que nos últimos dias amontoarão para si doutores segundo a sua própria vontade, segundo a sua própria concupiscência. E pessoas aí que gostam de ler a palavra de Deus, hoje existe vários tipos de Bíblias e existe vários tipos de interpretações, como a respeito do arrebatamento. Existe quem crê que a igreja será arrebatada antes da grande tribulação. Existe aqueles que creem que a igreja será arrebatada no meio da grande tribulação. E há uma nova vertente daqueles que acreditam que a igreja será arrebatada depois da grande tribulação. Mas o conjunto disso aí, no que diz respeito ao arrebatamento da igreja, isso aí são assuntos que não devem entrar no meio da igreja para causar dissoluções. Porque se você crê que você vai ser arrebatado antes, no meio ou depois, isso não importa. O importante é você crer e acreditar que você tem a salvação em Cristo Jesus. Agora, no que diz respeito àquilo que nós defendemos, são teorias que a Bíblia nos dá para que possamos entrar nelas. Aqui nós vamos meditar a respeito de um texto, o livro de Daniel, que vai falar sobre as 70 semanas. Diz assim: estando eu, digo, ainda falando na oração, o homem Gabriel, que é o anjo Gabriel. Gabriel, ele é mensageiro de Deus. Em inúmeras passagens bíblicas, lá naquela passagem de Maria, é o anjo Gabriel que aparece para ela. Na passagem de Zacarias, quando Zacarias ele entra no templo, ele também é o anjo Gabriel que apresenta para ele. Então o anjo Gabriel, ele é um porta-voz, ele é um mensageiro de Deus. Sendo mensageiro de Deus, esse jovem aqui que fora levado cativo para a Babilônia, era um jovem que se destacava. A Bíblia diz que ele orava 3 vezes por dia, ele se posicionava de frente à janela que dava de frente a Jerusalém e orava. E eu quero trazer esse texto porque é muito pertinente no que diz respeito ao que nós estamos vivendo hoje. Todos os irmãos estão vendo aí o grande reboliço que está causando a respeito da nação de Israel. Porquanto todos nós sabemos que terroristas invadiram ali Jerusalém e mataram, decapitaram crianças, estruparam mulheres. Eles fizeram coisas horrendas, das quais são tidos como crimes de guerra. Na verdade, eles não estão ali voltado a uma guerra. Eles estão querendo causar, tocar de fato o horror neles. Só que a nação de Israel, os seus líderes, eles se colocam posicionados de uma forma com que eles não querem arredar o pé. Porque se eles voltarem, esses grupos terroristas, eles invadindo Jerusalém, eles vão fazer o que eles querem. Mas tudo isso é um cumprimento da palavra de Deus. E se a palavra de Deus está descrito que isso um dia iria acontecer, vai acontecer. Pode ser que não aconteça esse ano, pode ser que não seja ano que vem, pode ser que daqui a alguns dias, algumas semanas, nós não sabemos, mas que irá acontecer, irá.
E eu sou daqueles que defendem a tese no que diz respeito à salvação, no que diz respeito ao arrebatamento ser depois da grande tribulação. É o que eu penso, é o que eu procuro ensinar. Existem pessoas que acham que isso é contraditório, porque existe também respaldo bíblico para aqueles que pensam que será antes, no meio e como eu também penso que será depois da grande tribulação. Mas, pois bem, como eu já vos disse, isso não nos leva a nos tornarmos inimigos. Pelo contrário, é para que nós possamos galgar o conhecimento das Sagradas Escrituras e unirmos aquilo que nós compreendemos para que nós possamos alcançar de fato a salvação em Cristo Jesus. Porquanto a salvação nossa, que não deve ser colocada em aposta, em aquilo que eu creio, em aquilo que eu não creio. Porque a salvação, ela vem de Deus para as nossas vidas. Aí ele continua dizendo: ele me instruiu e falou comigo, dizendo: agora saí para fazer-te entender o sentido. No princípio das tuas súplicas saiu a ordem. E eu vim para te declarar, porque és muito amado, e considera, pois, a palavra e entenda a visão. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo, sobre a tua santa cidade, para cessar a transgressão, para dar fim ao pecado, para expiar a iniquidade, para trazer justiça eterna, selar a visão e a profecia e ungir o Santíssimo. Então a visão que Daniel ele está trazendo a respeito das semanas, das 70 semanas de Daniel, será para considerar esses requisitos que ele está trazendo no capítulo 9, versículo 24. Que ele vai dizer sobre a santa cidade, para cessar a transgressão, para dar fim ao pecado, para expiar a iniquidade, trazer justiça eterna, selar a visão e a profecia e ungir o Santíssimo. Esta é a realidade daquilo que Daniel está recebendo agora do anjo Gabriel. E ele continua então dizendo assim: 70 semanas estão determinadas. Agora sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém até o Messias, o príncipe, haverá 7 semanas e 62 semanas. As ruas e os muros se reedificarão, mas em tempos angustiosos. A saída da ordem para restaurar Jerusalém, ela vem a princípio através da súplica do irmão Neemias. Se você ler o livro de Neemias, você vai ver que ele vai perguntar a Anani, um dos seus irmãos, a respeito daqueles que ficaram em Jerusalém. Aí ele vai falar da miserabilidade, a forma com que eles estavam, os muros caídos, as portas estavam queimadas a fogo. Então ele começa a se entristecer de tal forma que ele começa a apresentar-se como copeiro do rei de uma forma que ele nunca havia se apresentado, ao ponto do rei olhar o seu semblante e entender que Neemias não estava bem. Então o rei vai perguntar a Neemias o que estava se sucedendo. Aí Neemias, ele muito sábio, vai dizer: como poderia estar eu tranquilo, sendo que os lugares onde há o sepulcro dos nossos pais estão sendo pisados? E Neemias, então, agora ele, como um governador com cartas na mão do rei, ele vai para Jerusalém para restaurar Jerusalém. E isso se dá uma contagem do ano 445 a 444 antes de Cristo.
A palavra de Deus ela vai ensinar ali dizendo para nós a respeito das 70 semanas. Preste atenção nisso aqui, porque isso aqui é muito interessante. Ele vai dizer a respeito das semanas assim, ó. E depois das 62 semanas será cortado o Messias. Preste atenção. O príncipe haverá 7 semanas e 62 semanas. Se você juntar 7 semanas com 62 semanas, você vai ter um total de 69 semanas. Cada semana aqui, ela deve ser multiplicada por 7 anos. E sendo então as 69 semanas multiplicada por 7, nós vamos encontrar um montante aqui nas Sagradas Escrituras. Ela daria em torno, irmãos, de 483, 485 semanas. Elas multiplicadas por 7 daria isso, essas 69. Então ficaria, à luz das Sagradas Escrituras, a última semana proferida por Daniel, a última semana de 7 anos. Há quem acredite de que essa profecia já foi cumprida. A última semana, quando Jesus ele foi morto, ali totaliza 3 anos e meio até a morte de Estevão. Ali completou-se as 70 semanas de Daniel. Eu gosto de levar a interpretação para o outro sentido, no que diz respeito ao ter dado uma pausa nas semanas correlacionadas a respeito das 70 semanas de Daniel. Por quê? Porque nós estamos vivendo o período da graça. E esse período da graça, nós estamos aí já no ano 2023. Segundo os estudiosos, diz que desde Adão até no ano em que nós estamos aqui, passaram-se 6.000 anos. E eles creem, então, piamente que nós estamos vivendo o derradeiro ano, que é o último ano. E este um ano é o ano chamado da Porta da Graça, que vai se fechar a qualquer instante, a qualquer momento. Então, quero ler algo aqui que diz respeito, na Bíblia diz assim, 70 semanas, esta profecia das 70 semanas é uma das mais importantes e difíceis do Antigo Testamento. Fala de Cristo na sua primeira e segunda vinda. Há diferentes opiniões e interpretações acerca das frases. Uns acham que as semanas representam um período de tempo sem limite exato. Outros acham que representa semanas de anos, é o que eu acredito. Sendo qual for a interpretação, a mensagem de Deus é clara. Embora a interpretação, a mensagem de Deus é clara, embora o pecado vá aumentar e os santos hajam de ser provados, virá o dia quando Deus porá fim ao pecado e trará um reino de justiça. O que segue é uma das interpretações principais das profecias. As 70 semanas representadas 490 anos. Cada semana sendo um período de 7 anos. Lá no livro de Levíticos, capítulo 21, capítulo 25, do versículo 1 até o versículo 22, ele fala sobre isso. Sendo um período de 7 anos. Ele vai falar sobre isso. Lá em Crônicas, capítulo 36, do versículo 19 ao 21, aí ele fala, este período começa com a saída da ordem para restaurar Jerusalém. Naquilo que nós dissemos lá, livro de Neemias, capítulo 2, do versículo 1 ao 6, saiu
no 20º ano de Artaxerxes, no ano 445 a.C. As primeiras 69 semanas terminaram com Cristo oferecendo-se como rei. Lucas capítulo 19, versículo 38 ao 44. Cristo ele morreu no ano 29 a 30 depois de Cristo. E a destruição de Jerusalém por Roma foi no ano 70 depois de Cristo. A última semana de 7 anos, ao que tudo indica, bem distantes separadas demais, será assim. Haverá um acordo feito pelo príncipe romano com os judeus. Daniel, capítulo 7, versículo 8 e 2. No meio da semana, este príncipe é aquele mesmo mencionado em 2 Tessalonicenses, capítulo 2. Em Apocalipse, para a abominação no santuário. Ele começará uma perseguição contra os judeus e no fim da semana Deus trará o julgamento e o reino da justiça será estabelecido. Irmãos, depois dessa grande perseguição aos judeus, aí vai entrar aquilo que Daniel ele vai dizer aqui no capítulo 9, versículo 24. Dali por vez, Deus, através de Jesus Cristo, vai cessar a transgressão, vai dar fim ao pecado, expiar a iniquidade, ele vai trazer a justiça eterna, selar a visão e a profecia e vai ungir o Santíssimo. É uma pequena explanação, irmãos, para que os irmãos, espero que os irmãos entendam. Aqui eu acabei de falar de vários versículos. Se você pegar na sua Bíblia e ler, talvez você vai ter mais compreensão daquilo que eu tenho. E é bom interagir, porque daí nós acabamos aprendendo mais um com os outros. Que Deus abençoe os irmãos em nome de Jesus. Fique com essa palavra. E observe Israel, que Israel é o relógio para a humanidade. Deus te abençoe em nome de Jesus.